Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica dominical e temos o prazer de, como igreja, estarmos reunidos para mais esse tempo de estudo, de aprendizado da palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar, lá no livro dos Salmos, nós vamos estudar dois salmos, o Salmo de número 14 e o Salmo de número 53. E por que nós vamos estudar esses dois salmos? Alguns dos irmãos vão se lembrar que quando nós começamos a estudar o livro dos Salmos, nós falamos que os Salmos, na verdade, são uma coleção de 5 livros. 5 livros que compõem os Salmos. E aí, só para lembrar, o livro 1 vai do primeiro capítulo até o capítulo 41. Isso, o livro 1. Do primeiro capítulo até o 41, capítulo 41, o livro de número 1. O livro de número 2, do 42 até o 72. Então, do Salmo 42 até o 72, livro 2. O livro 3 é lá do Salmo 73 até o 89. 73 a 89, livro 3. O livro 4, do Salmo 90 até o Salmo 106. 90 a 106, livro 4. E o último livro, o livro de número 5, do Salmo 107 até o último Salmo, que é o 150. Então, do 107 até o 150, o livro 5 dos Salmos. Cada livro era ou foi usado em uma época diferente do povo de Israel. Então, o livro 1 foi usado numa época e nas situações que eles viveram. O livro 2 foi usado em outra época. E é por isso que nós temos o Salmo 14, que está no livro 1, e o Salmo 53, que está no livro 2. Eles são praticamente iguais, só um versículo que tem algumas palavras um pouco diferentes. Então a gente entende que é o mesmo Salmo. E o que dá a entender então o que aconteceu foi o seguinte: em um momento de Israel, Davi escreve esse poema, esse cântico, e ele é usado. Passado um tempo, eles fazem um outro livro de cânticos e poemas e colocam ou recolocam esse poema ali. Então, por isso que nós temos, tanto no livro 1 quanto no livro 2, salmos que são iguais, ou o mesmo salmo. Aí, quando foi juntado os 5 livros, que é o que nós temos hoje aqui, o livro dos Salmos, o que nós temos? Nós temos repetição, então, desses 2 salmos que, na verdade, representam apenas um salmo só. Então, vamos à leitura, tendo passado essas informações que são relevantes, vamos à leitura dos 2 salmos. Abra aí a sua Bíblia, Salmo de número 14. Vamos fazer a leitura dele e logo depois faremos a leitura do Salmo de número 53. E assim nos diz a palavra de Deus: o insensato diz no seu coração: Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. O Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, que busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Por acaso nenhum dos malfeitores compreende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam o Senhor. Serão tomados de grande pavor, porque Deus está no meio dos justos. Quereis frustrar os planos dos pobres, mas o Senhor é o refúgio deles. Ah, se Sião viesse, ou se de Sião viesse a salvação de Israel. Quando o Senhor trouxer de volta os cativos do seu povo, então Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Vai lá agora no Salmo de número 53. E se quiser ficar olhando lá no 14, comparando, você vai perceber que eles são muito parecidos. O insensato diz no seu coração: Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. Deus olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, que busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Por acaso nenhum dos malfeitores compreende?
Eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam a Deus. Serão tomados de grande pavor, porque Deus dispersa os ossos dos que acampam contra ti. Tu os envergonhas, pois Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação de Israel. Quando Deus trouxer de volta os cativos do seu povo, então Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Percebem? Muito semelhante os dois salmos. Mas antes de entrarmos neles para o nosso estudo, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado mesmo porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias têm preenchido e durado nas nossas vidas. Somos agradecidos ao Senhor pelo teu cuidado e cremos que nesta manhã o Senhor há de nos ensinar muito. E é por isso que nós já oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Ok, então o tema da nossa aula hoje é vivendo como se Deus não existisse. Esta é a ideia do salmista, e observe que ele já começa o salmo falando desta afirmação que o insensato faz. O insensato, ele diz, Deus não existe. O insensato aqui é a ideia do louco. Algumas traduções até traz isso, louco. O insensato é aquela pessoa vazia. A palavra que é usada no hebraico é Nabal. Nabal é louco, insensato. E se a gente lê lá o texto de Samuel, lá 2 Samuel capítulo 25 mais ou menos, tem a história que fala um pouquinho de um homem chamado Nabal. E ele agiu como louco. E ele e o seu povo só não foram destruídos. Por quê? Porque o Senhor, na verdade, porque a mulher dele agiu com sabedoria e impediu que Davi fosse lá destruir. A gente vai lembrar um pouquinho da história. Davi está ali na região que Nabal morava, protegendo, cuidando, e aí de repente esse Nabal, ele recebe um pedido de ajuda de Davi, e aí então ele responde grosseiramente. Davi fala, eu vou destruir esse povo. Aí então a esposa de Nabal vai lá e aplaca a ira de Davi de tal forma que ele não destrói o povo. Mas o que acontece? A gente percebe então que Nabal, o nome dele, ela mesmo disse isso para Davi, ele é o que o nome dele significa, ele é louco. Então aqui o salmista começa afirmando para nós, mostrando para nós que o insensato, o louco, ele faz essa afirmação. Deus não existe. Agora, ele está falando de uma coisa que não é um ateísmo ou um ateu como nós conhecemos hoje. A ideia que ele está aqui trazendo é a ideia de um ateísmo que a gente chama de ateísmo prático. Ateísmo prático. Por quê? Porque o ateísmo, como nós conhecemos, que é o ateísmo que a gente chama de filosófico, ele, na verdade, começa no século XVIII, lá na Europa. E aí, então, começa uma série de questionamentos sobre, se Deus é bom e todo-poderoso, então por que o mal existe? Aí, então, começa esse ateísmo, que a gente chama de ateísmo filosófico. Porém, na época que o Salmo é escrito, não é esse ateísmo. Porque naquela época todos acreditavam na existência de Deus. Quase todas as culturas entendiam que existia um Deus, ou vários deuses. Mas qual é a questão então aqui que o salmista traz? O salmista está tentando mostrar para a gente que esse insensato, o que ele está afirmando é que o Deus existe, porém ele não liga para a existência de Deus. Deus existe? Existe. Mas eles não se importavam com Deus. Eles viviam como se Deus não existisse, que é o que a gente chama de ateísmo prático. O ateísmo prático é a que faz como esse insensato aqui está fazendo. O insensato dizia no seu coração, Deus não existe, mas na verdade ele sabia que Deus
de fato existe, mas ele vivia como se Deus não existisse. E por conta disso, olha o que eles faziam. Todos se corrompem. Quer dizer, eles ofendiam a si mesmos, provocavam a ofensa ou traziam ofensa para o seu próprio corpo, porque eles se corrompem. E qual era essa corrupção? A corrupção envolvia uma vida de busca pelo prazer, uma busca intensa pelo prazer. Então a ideia de eles se corrompem, ofendem a si mesmos. Porém, o texto continua dizendo que eles também praticam abominações. E aqui é a ofensa contra Deus. Eles não só provocavam ou faziam ofensa contra si mesmos, mas também ofendiam a Deus com as suas abominações. O que eles faziam, além de ser prejudicial ao corpo deles, era abominação contra Deus. E o versículo 1 ainda diz: não há quem faça o bem. E aí agora a ofensa é contra o próximo. Não faz o bem para quem? Para o próximo. Então, só nesse versículo 1, como a gente costuma brincar entre os pregadores, nós já teríamos aqui uma mensagem prontinha. O que o ateu costuma fazer? O que aquela pessoa que vive como se Deus não existisse, ela costuma fazer? Ela se corrompe, faz mal a si mesma, ela ofende a Deus e ela ofende e prejudica o próximo. Isto é o insensato, o louco. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe exatamente isso. Gênesis capítulo 6, versículo 12, quando está sendo falado a respeito lá dos anjos que abandonaram o seu domicílio e vieram aqui para a terra. O verso 12 de Gênesis, se você quiser abrir para lá, vai dizer o seguinte: e Deus viu a terra, e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia se corrompido, e a sua conduta sobre a terra era totalmente corrupta. Então lá em Gênesis, o povo já estava vivendo de maneira corrupta, de maneira errada. E aí, então, logo depois você vai continuar a leitura, você vai ver que Deus vai destruir toda a humanidade, restando apenas 8 pessoas. A corrupção era demais. E aqui o salmista está falando exatamente isso. Aqueles que vivem como se Deus não existisse são pessoas que estragam o seu próprio corpo. São pessoas que ofendem a Deus. Romanos capítulo 1, versos 22 e 23, vai falar: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Os homens, se dizendo sábios, fizeram o quê? Abandonaram Deus perfeito e começaram a adorar seres criados por Deus, inclusive o próprio homem. Isso é abominação. Percebe? Aquelas pessoas que vivem como se Deus não existisse, elas fazem um monte de coisas que elas querem e que prejudicam a elas mesmas, mas também fazem coisas que ofendem a Deus. Romanos capítulo 3, os versos 10 até o 18, vamos ler só alguns. Se você quiser abrir para lá também, Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo, quando conversa com a igreja, ele vai repetir essa ideia de que não há quem faça o bem, pensando no próximo. Como está escrito, versículo 10 de Romanos 3, como está escrito: não há um justo, melhor dizendo, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua, debaixo de seus lábios há veneno de serpente, a sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés se apressam para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não possuem nenhum temor de Deus. Olha só o que Paulo está falando. E o que Paulo está falando aqui à igreja de Roma
Se você for lendo o Antigo Testamento, você vai perceber que ele tirou de lá todas essas ideias que ele está passando aqui, inclusive usando o Salmo de número 14. O que a gente percebe é que o insensato, ele é alguém que vive como se Deus não existisse, e ao viver assim, ele prejudica a si mesmo, ofende a Deus e ofende ao próximo. E aí, a gente já começa a parar e pensar como é que nós estamos vivendo. Se a gente tem vivido como se Deus não existisse, fazendo aquilo que nos dá prazer, porém, mesmo às vezes nem sabendo que isso prejudica a nossa vida, ou se nós somos pessoas que sabemos da existência de Deus e respeitamos a Ele como Senhor de nossa vida, como aquele que comanda todo mundo. Como funciona isso na minha vida? E observe que nas Escrituras, Deus não tem a preocupação de provar a sua existência. E por que ele não tem isso? Paulo, quando conversa com a igreja de Roma, lá no primeiro capítulo, versos 19 até 20, ele fala um pouquinho sobre isso. Que aquilo que se pode conhecer de Deus, os seus atributos, tudo aquilo que não é visível aos olhos, são enxergados claramente na criação. Por isso o homem é indesculpável. O que Paulo está dizendo aqui? Que Deus não precisa provar a sua existência, porque tudo que foi criado já prova que ele existe. E a gente olhando para as culturas, a gente percebe que isso é verdade. Você pode olhar todas as mitologias que existem, todos os povos acreditam em algum Deus. Quando a gente vê as mitologias, a gente até observa que nas mitologias tem vários deuses, e cada um deles criou alguma coisa. Um criou o sol, o outro criou a lua, o outro criou o céu, o outro criou as águas, o outro criou a terra, mas tem deuses. Já no judaísmo, o judaísmo cristão, nós entendemos que há um só Deus, Criador dos céus e da terra. Por isso que na Bíblia a gente não vê Deus tendo essa preocupação de provar a sua existência, porque não há necessidade. Quando a gente olha para as coisas criadas, a gente sabe que tem um Criador. Mas o insensato, apesar de saber que tem um Criador, ele vive como se Deus não existisse. E aí o desafio para nós, tomarmos cuidado com nossa maneira de viver, para que nós não nos tornemos esses ateus práticos. Talvez filosoficamente não somos ateus. A gente sabe que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. E isso é muito perigoso e muito fácil de acontecer. Por isso, é muito legal lembrar aquele texto lá de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, que fala: olha, jovem, alegra-te na tua mocidade, anima o teu coração nos dias da tua juventude, segue pelos caminhos do teu coração e pelo desejo dos teus olhos. Oh, legal, pode fazer o que você entende que é correto. Porém, o texto continua, sabe que Deus te trará a juízo por todas essas coisas. Sabe, porém, outra versão diz, que Deus te pedirá conta de tudo. Por quê? Deus existe. Por quê? Deus não está aí cochilando. Ele está vendo tudo que você faz. E ele sabe que quando você desconsidera a existência dele, ele nem vai julgar nada, você acaba fazendo coisas que podem ser até boas, mas prejudicam a você. E ao mesmo tempo ofendem a Deus. E acaba prejudicando o próximo às suas atitudes diárias. Por isso é muito importante que você olhe para esse texto e tente e busque não ser insensato como esses homens do passado estavam sendo. E enquanto o insensato diz no seu coração, não há Deus, o salmista diz nos versículos 2 e 3, que o Senhor vê tudo. O Senhor olha do céu para os filhos dos homens. Então ele vê, mas o olhar do Senhor sobre os homens é para ver se ele encontra pessoas com entendimento. Ele olha lá de cima para ver se ele encontra alguém que busque a Deus. Mas ele percebe que todos juntos se corromperam e não há quem faça o bem, não há um sequer. A gente encontra essa mesma ideia no Novo Testamento, a gente já leu lá Romanos 3, de 10 a 12, que vai tratar sobre isso. A gente encontra o próprio Paulo falando à igreja de Roma que todos pecaram. Então a gente percebe que o olhar de Deus para a humanidade
quando ele olha para cá, ele vem buscando pessoas que tenham entendimento. E olha que interessante, por mais que nós, seres humanos, nos achamos que temos capacidade de fazer boas escolhas, achamos que somos realmente pessoas boas, achamos que o nosso viver agrada a Deus, o Senhor olha lá de cima e vê, olha, não sobrou um. Ninguém faz o bem. O salmista percebe isso e ele afirma, o Senhor olha lá do céu e ele vê, tem alguém que faz aquilo que deveria ser feito? A resposta é não, não tem. Os versículos 2 e 3 deixam muito claro que não há pessoa que faça o bem. De uma certa maneira, o que o salmista está falando, que a visão de Deus lá de cima, ele está vendo que todo mundo é insensato, que todos são tolos. Mas é claro, aí você está pensando, mas eu estou seguindo Jesus. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas olhando lá de cima, o Senhor percebe que a corrupção ela está generalizada no mundo. Mesmo as pessoas que, pelos olhos humanos, são pessoas boas, aos olhos de Deus são pecadoras. São pessoas que estão longe de Deus, não têm o entendimento que deveriam ter. E o entendimento aqui, logicamente, é o entendimento espiritual. Ver as coisas como Deus vê. Agir como Deus age e agiria. Fazer tudo aquilo de acordo com a palavra de Deus. E o salmista continua. Depois dele falar que Deus está olhando, versículos 2 e 3, ele vai falar, será que esse pessoal não compreende? Não percebe? E antes da gente ir para os próximos versículos, é muito legal a gente lembrar disso. Deus, ele vê tudo. Não tem como esconder de Deus. Eu sei que algumas pessoas acabam tendo uma atitude muito até, mesmo cristãos, uma atitude muito estranha, porque muitos cristãos têm mais medo dos seus líderes, dos irmãos da igreja, do que de Deus. Eles escondem coisas dos seus líderes, dos pastores, escondem aquilo que eles fazem de errado de outros irmãos da igreja, fazem tudo na surdina. É como se ele tivesse medo do julgamento dos irmãos ou da ação desses irmãos ao tentar ajudá-lo. Mas ele não teme a Deus. Tudo que você faz às escondidas pode ser às escondidas dos homens, mas Deus está vendo. Certo professor uma vez trouxe uma ministração que o título era mais ou menos assim: um pecado escondido na terra é um escândalo aberto no céu. E é verdade. Então, nós temos que ter isso na nossa mente, porque senão a gente se torna de fato um ateu prático. Eu vivo como se Deus não existisse. E infelizmente nas nossas comunidades tem várias pessoas que vivem assim. Enquanto estão no nosso meio, enquanto estão com a gente, se fazem como, olha, fervoroso, leva Deus a sério. Mas quando se está sozinho, e na verdade não se está sozinho, mas quando acha que está sozinho, faz um monte de coisa que não faria às claras, na luz do dia, vamos assim dizer. Só faz às escondidas. Se esquece que Deus está vendo. E quem vai julgar você não sou eu. Não é o teu irmão aqui da comunidade, ou da comunidade que você frequenta. Quem te julgará, quem tratará com você é Deus. Porque de fato é Ele que vê tudo. E Samuel fala isso, né? Quando Samuel, vai ungir Davi como rei, ele fica maravilhado com os irmãos de Davi que vêm antes. Pelo porte, a aparência, esse é o rei. E aí vem a palavra do Senhor, olha, Deus não vê como vê o homem vê o exterior, Deus vê o coração. E quando a gente está falando aqui de Deus ver, nós estamos pensando exatamente nisso, que Deus vê além do que você mostra. Deus vê, lê, digamos assim, o seu pensamento. Antes que a palavra me chegasse à boca, o Senhor já as conhecia, Salmo 139. Então eu e você, meus irmãos, hoje estamos sendo chamados a primeiramente avaliar se a gente não tem sido esse ateu prático, que vive como se Deus não existisse.
E somos também agora chamados a lembrar, opa, Deus existe e mais do que isso, Ele está vendo tudo. Ele está vendo todas as coisas. E olha, acorda, porque Ele vai julgar. E aí o salmista continua mostrando exatamente isso dentro do seu questionamento, no versículos 4 até os 6. Ele fala sobre isso. Por acaso nenhum dos malfeitores compreende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam o Senhor. Serão, olha aí, julgamento futuro, serão tomados de grande pavor, porque Deus está no meio dos justos. Quereis frustrar os planos dos pobres, mas o Senhor é o refúgio deles. Será que não consegue acreditar e entender que Deus está vendo tudo? Vocês continuam devorando o meu povo, versículo 4, e aí a figura de linguagem poética, como quem come pão. Simplesmente vocês estão devorando, acabando com o povo, como alguém que está se deliciando com o pão. E mais, o apetite não acaba. Será que vocês não estão percebendo que Deus vê todas as coisas? Vocês estão querendo frustrar os planos deles, mas olha, não vai adiantar. Vocês vão ser tomados de grande pavor. Por quê? Porque Deus está no meio de quem? Dos justos. Então o julgamento de Deus vai vir sobre aqueles que têm vivido como se Deus não existisse, fazendo mal a si mesmos, ofendendo a Deus e fazendo mal ao próximo. Quer ver uma coisa bem simples que me passa agora pela cabeça? Quem vive como se Deus não existisse, por exemplo, não obedece pai e mãe. O pai e mãe falou, filho, chega aí, não chega muito tarde em casa, tá? E olha, não vai beber, não vai fazer aquelas coisas que você sabe que não deve fazer. Aí o filho não chega na hora que o pai fala, enche a cara e faz tudo aquilo que o pai falou para não fazer. Ao fazer tudo aquilo, ao se beber, ele está prejudicando a si mesmo. Ao não obedecer o pai e a mãe, ele está ofendendo a Deus. E o pai, quando poderia ir dormir tranquilo, fica lá meio dormindo e meio acordado, pensando onde está esse menino. Porque ele liga, agora tem o celularzinho, manda mensagem, mas o filho não atende. Porque acha, eu já sei de tudo, eu vou me virar sozinho. Percebe como uma atitude afeta 3 áreas. Você mesmo ofende a Deus e afeta o próximo. E aí então, por isso, o Senhor vai trazer pavor. O que é esse pavor? Não sei. Deus trata com cada um da maneira como Ele quer, usando do seu poder, da sua justiça. Não é excessivo na punição que Ele dá, mas também não fica aquém daquilo que Ele realmente se propôs a fazer. E aí o versículo 5 diz, por que Ele vai punir, por que Ele vai julgar? Porque Deus está no meio dos justos. Aí você, de repente, se você é um pouco mais atento, você deve estar pensando assim, mas peraí, um pouquinho antes Ele falou que não tem justo, que não há nenhum sequer, que ninguém faz o bem. Como que funciona isso? Como que Deus está no meio do justo se não existe justo? A ideia é mais ou menos a seguinte: perante Deus, quando a gente é comparado a Deus ou perante Deus, não há um justo sequer. Porém, aqui na terra, existem pessoas que estão buscando levar uma vida justa. Deu para entender? Perante Deus, ninguém é justo. Mas aqui na terra tem pessoas tentando levar uma vida correta, uma vida justa. E é claro que a gente sabe que a vida justa dentro da justiça de Deus só consegue realmente levar aqueles que têm a Jesus como o seu Salvador e Senhor. As outras pessoas vão, logicamente, buscar levar uma vida correta e, com certeza, serão protegidos também pelo Senhor. Mas a ideia que o salmista está dizendo é pessoas que estão neste mundo e estão tentando viver justamente, o Senhor está do lado delas.
Como diz o versículo 6, o Senhor cuida dos pobres. O salmista falou isso. Lá no Salmo de número 40, versículo 17, Davi fala assim: na verdade sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és meu auxílio e meu libertador. Ó meu Deus, não te demores. Davi entende-se assim. E aqui então a gente percebe o quê? Deus é do lado dos justos. E ressaltando, perante Deus ninguém é justo. Perante Deus não tem jeito. Agora aqui na terra nós temos pessoas que estão tentando levar uma vida justa, correta diante de Deus. E é claro, perante Deus só é justo aquele que tem a Jesus. Você já deve ter ouvido isso, ou alguns pais já experimentaram isso. Imagina uma criança que brinca no barro e na hora de tomar banho, né, uma criança bem pequena, ela diz para a mãe: não, pode deixar que eu tomo banho sozinha, eu sei me limpar. E aí ela vai tomar banho sozinha e a hora que ela se enxuga, a toalha fica toda marrom. Agora, quando a mãe pega essa mesma criança e vai a mãe e dá o banho, aí é totalmente diferente, a limpeza é diferente. E aqui a gente tem a mensagem do Evangelho. Quando a gente pensa em justiça, quando eu tento limpar a mim mesmo, eliminando os meus pecados, os maus hábitos, eu até posso ficar aparentemente limpinho, mas na toalha divina vai sair muita sujeira ainda. Por isso a gente precisa de Jesus, para que nos lave de fato com o seu sangue, para que nós possamos, diante de Deus, sermos considerados justos. O Senhor está no meio dos justos. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Então, se você ainda não tem a Jesus como seu Salvador, é muito importante que você reconheça a Ele como Senhor para que você seja salvo. E aí então você seja, diante de Deus, também considerado uma pessoa justa, justificada, sem culpa nenhuma, inocente diante de Deus. Não porque você é bom, mas porque o sangue de Cristo te lavou e te cobre, e quando o Senhor olha para você, Ele vê o sangue de Cristo. E aqui o salmista está dizendo assim: olha, insensatos, loucos, que vivem como se Deus não existisse, o julgamento virá. E não adianta vocês intentarem contra os justos, contra os pobres, que o Senhor está com eles e vai cuidar deles. Esse é um texto que é muito legal, inclusive para acalmar os nossos corações. O mundo cada vez mais é corrupto. E a gente tem observado, a gente costuma usar essa expressão: a população sofre. Mas, meus irmãos, o que a gente tem dito para cada um de vocês: nos curvemos em oração, em vida de busca pelo Senhor, e não só em oração do tipo Senhor me livre, mas oração para ter relacionamento com Deus, e nesse relacionamento colocar: Senhor, olha a situação do nosso país. Termos vida de leitura das Escrituras, busca pelo Senhor, sermos servos de verdade de Deus. E aí então veremos uma transformação que Deus pode fazer no nosso país e também no mundo. Mas tudo começa comigo. E começa comigo buscando ter relacionamento de intimidade com o Senhor. E dentro desse relacionamento colocando todos os desafios que a gente enfrenta no dia a dia neste mundo. Mas o salmista, então, ele fala isso. Primeiro, então, ele começou falando do insensato. O insensato é maluco, é vazio. Ele vive como se Deus não existisse. E por conta disso, ele prejudica a si mesmo, ofende a Deus e ofende ao próximo. Ele é alguém que se esquece que Deus está vendo todas as coisas e que vai julgar todas as coisas. E aí, então, o salmista termina no verso de número 7 com um desejo. Ele fala assim: se de Sião viesse a salvação. Sião é Jerusalém. Na época de Davi, conhecido como Monte Sião. O mesmo lugar, Sião, lá atrás, era conhecido como Monte Moriá, local onde Abraão levou seu filho Isaque para ser sacrificado. E na hora que ele ia matar o filho, o Senhor providenciou um animal que substituiu o filho dele. Então, o Monte Moriá, o monte da provisão, o Senhor proverá. Quando o salmista escreve isso, ele tem essas coisas na mente. Neste lugar, lá de Sião, aonde o Senhor providenciou um substituto e salvou o menino, que ele também nos salve hoje. O Monte Moriá, então, na época de Davi, que Davi comprou lá dos Jebuseus,
E aí só um pouquinho, já que a gente está na escola bíblica, né? A cidade de Jerusalém antes era chamada de Jebus. Então, quando você lê na Bíblia Jebuseus, eram os antigos moradores da cidade que passou a chamar Jerusalém. Então, Jebus é Jerusalém e Sião é especificamente mais a parte alta, um monte ali de Jerusalém, que era conhecido como Monte Moriá. Esse mesmo lugar, o Monte Moriá, Monte Sião, é aonde Salomão construiu o templo, o famoso Templo de Salomão, que depois foi destruído e atualmente nesse mesmo local tem a capela do Domus, né? Aquela que aparece nas fotos de Jerusalém, aquela que tem uma cúpula arredondada e dourada. Essa capela hoje é uma capela islâmica dos muçulmanos, né? Até a região ali é meio restrita a eles. Os judeus, até onde eu sei, não podem ficar transitando por lá. Então esse local. E os muçulmanos também acreditam que nesse mesmo monte Abraão esteve para sacrificar o filho. Só que para o muçulmano, a criança que foi levada não foi Isaac, mas foi Ismael. Então quando o salmista fala, se de Sião, ele tem na memória, quando o salmo foi escrito, Abraão e Deus providenciando um animal para substituir Isaac. E agora Davi está escrevendo e ele está lembrando disso. Podia acontecer como foi lá no passado, o Senhor trazer a salvação. E aí depois o que eu falei lá do Templo de Salomão ainda não tinha acontecido nessa época do Salmo 14 e o 53. Mas só para a gente entender o porquê que eles usam essa expressão, de Sião. É claro que para nós já funciona mais aquilo que o Salmo 121 fala, né? Eleva os meus olhos para o monte. O monte, ele está fazendo uma referência a Sião. O monte Moriá, aquela parte alta lá. E em Jerusalém, em Israel, quem ia para Jerusalém tem que subir, né? Não mudou, tem que subir. Então, por isso, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí o salmista fala, eu sei, digamos assim, ele pensa, né? Eu sei que de lá já houve a provisão, mas o meu socorro vem de algo mais acima, do Senhor que fez os céus e a terra. Para nós não é especificamente Sião. A nossa salvação vem do Senhor. É claro que naquela época o salmista estava certo ao dizer isso, porque lá era o local que houve uma manifestação de Deus, lá foi o local escolhido para se fazer o templo, tempos depois aqui de Davi, e era o local onde se entendia estar a presença de Deus, por isso as peregrinações do Antigo Testamento até Jerusalém. Mas percebe o que o salmista está dizendo? Se de lá viesse a salvação, como foi quando Abraão estava lá com Isaac. E aí ele vai dizer, terminando, quando o Senhor trouxer de volta os cativos do seu povo. O mesmo versículo, na Nova Versão Internacional, a NVI, fala assim: se de Sião viesse a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. E aí então a gente tem de diferente aqui na NVI a expressão quando o Senhor restaurar o seu povo, ao invés de quando o Senhor trouxer de volta os cativos. Por quê? A versão da NVI ela é melhor porque quando a gente fala de trazer os cativos, ou quando a gente lê sobre trazer os cativos, para aqueles que conhecem um pouquinho mais a história bíblica, vai se lembrar que o povo de Israel ficou cativo na Babilônia durante 70 anos. Só que o cativeiro da Babilônia ainda não tinha acontecido quando o Salmo foi escrito. Então a melhor tradução seria então quando o Senhor restaurar o seu povo, de alguma situação que eles estavam passando, e não especificamente usando a palavra cativeiro, que vai dar a ideia do cativeiro lá da frente, que ainda não tinha acontecido. Então o Senhor vai restaurar. E quando o Senhor fizer isso, o que vai acontecer com a nação de Israel? Vão se alegrar, vão regozijar-se no Senhor. A corrupção no mundo hoje, ela é enorme. A gente sabe disso. Já partindo para o final, a gente sabe que muitas atitudes de governos têm se mostrado atitudes de pessoas que vivem como se Deus não existisse.
A gente vê leis que estão sendo elaboradas e a cada dia uma aparece nova que favorece corruptos. Pessoas que devem, todos sabem que devem, mas essas pessoas ainda continuam de boa. Leis que estão tentando aí tirar os valores da família, corromper os valores da família. Desde pequenas coisas a grandes coisas. Nós temos observado a tentativa de sistemas de governo serem implantados em determinados países como o nosso. Alguns buscando implantar regimes totalitários que vai impedir a liberdade religiosa. E outros querendo implantar um sistema muito liberal, em que a religião perde até o valor. E a gente vê isso no mundo inteiro. Aonde é muito à vontade, o cristianismo nem existe. Igrejas, prédios foram abandonados ou viraram boates, bares, empresas. Foi vendido, acabou, porque ninguém mais foi para a igreja. A coisa ficou tão banal, tão livre, que o pessoal ficou à vontade. Né? E o Brasil que não acorde para isso não, né? Porque a gente é tão à vontade que a gente nem é crente de verdade. É tão à vontade que a gente vive de qualquer jeito. E aí então o Senhor pode, se Ele quiser, deixar a coisa dar uma afrouxada, dar uma apertada, bater a peneira para ver quem realmente é cristão. Então eu creio que o regime totalitário, muitos estão querendo implantar, isso acaba fazendo com que a liberdade religiosa seja restringida, mas a liberdade demais também é um problema. Os extremos são um problema, a gente descobre isso. E aí a gente fica se perguntando, Senhor, esse pessoal parece que não entende. Eles vivem como se o Senhor não existisse. Pior do que isso, muitos cristãos vivem como se o Senhor não existisse. E aí a gente termina com esses questionamentos. Como é que eu estou vivendo? Uma vez que eu sou salvo, uma vez que eu professo a minha fé em Cristo, como é que eu estou vivendo? Eu sou alguém que vive à base do fingimento, mostro ser uma coisa enquanto na comunidade, com todos os cristãos, e quando estou sozinho, quando estou nos meus negócios, aí eu faço aquilo que eu acho que tem que ser feito, e vivo como se Deus não existisse. Se você tem sido assim, é hora de nós acordarmos. Nós não podemos ser um ateu prático, mas devemos ser um cristão de fato. Eu e você não podemos ficar mais brincando. Por outro lado, nós temos pessoas que talvez ainda não acreditam, não aceitaram a Jesus como seu Salvador. E aquilo que a gente já falou no meio dessa transmissão, voltamos a falar agora. Reconheça Jesus como o Senhor da tua vida, para que você seja salvo e para que você tenha nele a esperança de vida eterna. E vida eterna que significa a vida com Cristo aqui e agora, Ele com você aqui agora, conduzindo, cuidando de você, fazendo com que você viva de maneira justa e retamente, e também envolve após a sua morte, quando você estará com Ele no céu. E se você não aceitar Jesus como seu Salvador, com certeza você não passará a eternidade no céu, mas passará a eternidade longe de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Por isso é importante que você tome essa decisão. E uma última palavra, é fato que muitas pessoas não acreditam em Deus, se tornaram até ateus, por culpa da própria igreja. Porque essas pessoas foram ofendidas pela igreja, sofreram decepções dentro da igreja instituição. Talvez essas pessoas viram e ouviram muitas mentiras, ouviram falsas promessas, foram chantageadas e mexeram com as suas emoções para que você desse muito dinheiro lá, e isso machucou você. Outros tipos de violência, talvez você até sofreu dentro da igreja, humilhação, acepção de pessoas. Talvez você, sendo um dos pobres, foi rejeitado por causa de algum rico que apareceu lá. Então, nós queremos pedir perdão a você e chamá-lo para que, mesmo que a igreja tenha te ofendido, entenda que Deus nunca fez isso com você. Não deixe de crer em Deus, no Senhor Jesus Cristo. Não deixe de recebê-lo como seu Salvador por causa desta instituição chamada igreja. Como diz o texto, todos se corromperam. E infelizmente isso tem sido manifestado, ou tem se manifestado dentro
das comunidades cristãs. Nós pedimos perdão a você e te convidamos a voltar a caminhar com Jesus, apesar da igreja. Nós oramos para que isso realmente aconteça. E queremos terminar esse tempo orando por este e por outros motivos também. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esta manhã, pela Tua palavra que vem aos nossos corações. E queremos orar por essas pessoas que em algum momento foram feridas pela instituição chamada igreja. E por conta disso, não têm mais seguido ao Senhor, não têm acreditado no Senhor. Que elas possam conseguir dividir as coisas. O Senhor não as machucou. Quem as machucou foi a igreja, que é gananciosa, que busca os seus próprios interesses, que mente, que faz coisas que o Senhor não mandou fazer. Que essas pessoas possam entender isso e voltarem para o Senhor. Que pessoas que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus possam fazê-lo também. E que nós, os cristãos, que afirmamos ser cristãos, possamos ser cristãos genuínos, que vivem realmente para fazer a Tua vontade. Cuida, Senhor, da Tua igreja, cuida de cada pessoa que tem passado por momentos difíceis, com enfermidade na família, que o Senhor possa estar cuidando das nossas emoções nesse tempo em que nós estamos vivendo, que o Senhor possa dar a direção a cada um e que todos nós, apegados à Tua palavra, possamos passar por este e tantos outros momentos que todo ser humano passa, que nós possamos estar firmados no Senhor. Muito obrigado, nós oramos agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.